Com vocês nessa manhã um pouco da palavra de Deus, algo que Deus colocou no meu coração, que é sobre as provações e as tribulações. Eu gostaria de falar um pouco sobre lutas, sobre dificuldades. Eu gostaria de falar nesse tempo, a gente está muito em moda, né? Esse tempo pandêmico. Eu gostaria de falar sobre as dificuldades que estamos vivendo. Nós estamos presenciando nesse momento o que eles estão chamando na Europa da segunda onda do Covid, né? A França fechou restaurantes, a Itália também de novo já está sofrendo, a Espanha teve um número de mortes grande, está havendo uma segunda onda, e eles estão falando que nós aqui também nos Estados Unidos também seremos envolvidos com isso, especialmente com a chegada do inverno. E a gente sabe que essas coisas podem acontecer. No Brasil a gente vê uma diminuição em alguns lugares, mas há também a chance dessa segunda onda. E nós temos vivido tempos de tribulação. E a palavra que eu quero trazer para nós nessa manhã é o seguinte: queridos, vamos estar alegres porque estamos passando por provações. Essa é a palavra. Eu sei que pode parecer meio contraditório, eu sei que pode parecer meio estranho, porque geralmente quando nós estamos passando por alguma dificuldade, o que a gente faz? A gente começa a orar e falar: Senhor, tira isso. Não é verdade? Não há quem não passe por uma provação, não há quem não passe por uma tribulação, que não convoque os amigos, que não convoque os irmãos, para que juntos, orando, aquilo passe rápido, que aquilo acabe logo, que aquilo se vá. Mas eu quero nessa manhã dizer e falar uma coisa, o seguinte: irmãos, nós temos que nos alegrar no meio das provações. E isso não sou eu, Elcio, que estou afirmando, é a palavra de Deus quem diz. Eu quero ler com vocês em Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4. Tiago, capítulo 1, versos de 2 a 4. Diz assim a palavra do Senhor: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Peraí, eu vou repetir porque parece meio estranho isso, né? Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Que Deus abençoe a sua palavra. Amados, o que a Bíblia está dizendo aqui é o seguinte: que provação é uma grande bênção. É isso aí. Você está passando por dificuldade, você está passando por problemas, você está passando por um período sem dinheiro. Ixi, quando fala assim, você fala assim: ô pastor, período sem dinheiro, eu não estou passando, eu vivo nisso desde que eu me conheço. Não é assim? Situações financeiras, lutas financeiras. Você está passando por dificuldades de enfermidade? Você está passando por provações e dificuldades no ambiente de relacionamento familiar? Deixa eu te falar, a Bíblia diz que nós devemos considerar isso uma bênção. Isso é uma bênção. Por quê? Porque as provações, elas vêm e elas existem para nos aperfeiçoar. É isso que a palavra de Deus está dizendo. É isso que a palavra de Deus nos mostra aqui. Agora eu tenho entendido, através desse texto de Tiago, 3 conquistas que nós precisamos ter em nossas vidas, se quisermos vivenciarmos a bênção e a alegria, se quisermos vivenciar a experiência de passarmos pelas tribulações com essa ótica, com esse olhar, não com desespero, não com impaciência, não com medo, não, o de viver a tribulação com a certeza de que aquilo vai ser proveitoso para a minha vida. E nesse texto que nós lemos, de Tiago 1, capítulo 2, versículos 2 a 4, nós vemos aqui 3 conquistas que nós precisamos ter em nossas vidas, se quisermos vivenciar essa experiência. Você quer passar pela tribulação sem medo?
Você quer passar pela provação, realmente sabendo e pensando o seguinte: isso eu sei, é o melhor de Deus para a minha vida? Então você tem que conquistar 3 coisas. A primeira delas, ele diz aqui, é que nós temos que conquistar a alegria. Alegria. Tiago, ele inicia no versículo 2 dizendo assim: meus irmãos. Olha, eu acho interessante essa palavra. Tiago está escrevendo uma carta para a igreja. Para a igreja. E ele está dizendo assim: vocês que servem ao Senhor, vocês que são meus irmãos em Cristo, eu quero dizer uma coisa para vocês: vocês têm que ter alegria quando vocês passarem por dificuldades. Sabe por que eu penso muito nisso? Porque hoje existe uma mensagem que eu chamo de Evangelho cor-de-rosa. Vocês conhecem o Evangelho cor-de-rosa? O Evangelho cor-de-rosa é o seguinte: crente não tem problema, crente não pode enfrentar dificuldades, crente não pode nem ter doença, crente não pode ter, é verdade, esse Evangelho existe, é o Evangelho da prosperidade, um Evangelho onde o crente não fica desempregado, onde ele não tem dificuldade nenhuma, onde o dinheiro que ele necessita, Deus vai dar, onde tudo aquilo que ele precisa vai cair do céu sobre ele. E isso não é verdade. Não é verdade, porque Jesus mesmo, ele falou o seguinte: no mundo tereis aflições. Irmãos, nós devemos entender uma coisa, que nesta vida, mesmo servindo ao Senhor, e muito mais servindo ao Senhor, porque ele diz, a palavra de Deus diz assim: aquele que quer viver piedosamente, aquele que quer viver uma vida dedicada ao Senhor, aquele que quer viver uma vida consagrada ao Senhor, saiba de uma coisa: ele será atribulado. Irmãos, nós iremos passar por dificuldades, mas Jesus falou assim: no mundo tereis aflições, mas não tenham medo, porque eu venci o mundo, e vós também vencereis. Sabe, a promessa do Senhor para nós, a Bíblia fala, e eu gosto muito de algumas versões da palavra de Deus nesse texto, na linguagem de hoje, da Bíblia, na linguagem de hoje, diz assim, esse mesmo versículo que nós lemos: meus irmãos e minhas irmãs, sintam-se felizes quando passares por todo tipo de aflições. Vocês devem ter grande gozo. Gente, que palavra louca é essa? Meus irmãos e minhas irmãs, vocês têm que sentir-se felizes, e vocês têm que ter gozo. Gozo quer dizer o seguinte: prazer, quando passar por diversas dificuldades. E por que nós temos que conquistar essa alegria? Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós passamos essas dificuldades, sendo e sabendo e conhecendo Deus como Senhor das nossas vidas, nós podemos ter certeza de uma coisa: é que Deus não perdeu o controle. Não há nada de errado com as tribulações e as provações pelas quais nós passamos. Quando nós enfrentamos essas dificuldades, nós podemos ter certeza de uma coisa: Deus não nos esqueceu, Ele não nos abandonou. A provação não é um lapso, amados, não foi um erro que deu no computador de Deus lá, e de repente Ele, opa, peraí, não, deletei aqui bênçãos da vida da Iracema, o que vai para ela é tribulação. Não, irmãos, Deus não erra, Deus não se engana, Deus é Deus em todo o tempo, e Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele é o nosso pastor, que não nos deixa faltar nada, que ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal nenhum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Amados, nós podemos ter certeza de uma coisa, e por isso nós podemos nos alegrar, que não importa qual seja a luta, não importa qual seja a tribulação, não importa qual seja o problema, Deus estará conosco. Por isso nós podemos nos alegrar. Por isso que o escritor fala aqui: se alegre, tenha gozo no Senhor, se alegre no meio da tribulação. Por quê? Porque isso vai passar no Senhor. E mesmo se você viver essa tribulação durante muito tempo, e vamos dizer, e vamos ser muito francos aqui, crente também morre de câncer,
Crente também é roubado. Crente também tem os seus negócios e falha. Não é verdade? Irmãos, nós podemos perder batalhas, mas uma coisa é certa, nós não perderemos a guerra, porque o Senhor é conosco. Uma pessoa pode, mesmo sendo servo do Senhor, vir a padecer e falecer de uma doença. Crente também morre de Covid, irmãos. Mas isso não quer dizer que Deus nos abandonou, não. A gente pode se alegrar em todo o tempo, porque no meio da tribulação, no meio do Covid, o Senhor é conosco. A Bíblia diz em Coríntios que Deus é fiel e justo e não permitirá que passemos por tribulação, por provação maior do que as nossas forças, mas que juntamente com essa provação Ele vos proverá livramento, a fim de que possais suportar. Amados, Estevão foi apedrejado. Estevão foi um diácono lá no início da igreja, e por servir ao Senhor eles inventaram e o acusaram falsamente de blasfêmia. Ele foi levado a ser morto apedrejado, e a Bíblia diz que as roupas dele foram depositadas aos pés de Saulo de Tarso, quem se tornou no futuro um servo do Senhor, o apóstolo Paulo. E o interessante é que ele morreu, mas quando ele estava morrendo, ele vira e fala assim: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, esperando para me receber. Amados, essa é a glória daquele que, mesmo sofrendo a morte no meio de uma tribulação, ele está feliz, porque ele sabe que o Senhor está com ele. E é isso que nós devemos ter. A segunda conquista que nós precisamos ter para vencermos e passarmos por essas tribulações com essa alegria, com tudo isso, é a conquista da perseverança. Da perseverança. O versículo 3 diz assim: você vai ter essa alegria quando você passar por vários tipos diferentes de provação. Um dia de desemprego, outro dia de traição, outro dia de enfermidade. São vários tipos diferentes de provações as quais você poderá passar. Você vai passar tudo isso com alegria, sabendo de uma coisa, que essa prova é prova da vossa fé, e ela vai produzir em você perseverança. Essa é uma interpretação pessoal minha desse versículo. Sabe, amados, nós devemos ser perseverantes. A Bíblia fala que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. E não é uma fé qualquer, é a fé no Filho de Deus. Nós cantamos, e eu falei durante a ministração do Quão Grande é o Senhor, que às vezes a gente faz o nosso Deus pequenininho. Não é verdade? A gente fala assim: você tem fé? Claro, eu tenho fé. Eu tenho fé em Deus, eu creio em Deus. Mas nós vivemos isso no nosso dia a dia? Aqui está falando, amados, que a fé que vence o mundo é a fé no Filho de Deus. E Deus quer nos ensinar através disso o quê? A perseverarmos. O que é perseverar? É não desistir. É não desistir. Sabe, amados, nós temos que entender que nós não podemos abandonar, que nós não podemos desistir, que nós não podemos largar no meio da tribulação, no meio da luta e falar: agora não aguento mais, agora chega, não vai dar mais para mim. Não, irmãos. É no meio da tribulação, é no meio da luta que nós devemos entender uma coisa: o Senhor é comigo e eu vou ficar com Ele, custe o que custar. É quando nós passamos por isso, e quando nós aprendemos a questão da perseverança, é que nós conseguimos entender a diferença entre um crente maduro e um crente que não é maduro. Porque o crente maduro, ele diz o seguinte: ó Senhor, não vai ser fácil passar por isso, mas eu vou encarar isso em nome de Jesus, e com o Senhor eu vou vencer. Esse é o crente maduro. Agora o crente que não é maduro, sabe como é que ele faz? Ele diz assim: mas Senhor, já muda o termo, mas Senhor, eu dou dízimo, eu vou na igreja, eu oro, eu jejuo, estou fazendo tudo o que eu tenho que fazer, e o meu esforço não está adiantando de nada. O Senhor ainda me apronta uma marmota dessa? Vai deixar eu passar por isso? Poxa, Senhor, não, assim não dá. Não é assim que às vezes a gente acha? Nós achamos que somos
não merecedores de receber e de passarmos por dificuldades. Eu sempre que lembro disso, eu lembro do meu pai. Meu pai era um crente, irmãos, meu pai era crente, de verdade. Meu pai era um homem que servia ao Senhor. Ele, em coma, pelo testemunho que ele teve durante 1 ano e 6 meses no hospital, uma enfermeira se converteu pela vida dele. Verdade. Ele estava em coma, depois de fazer um transplante de pulmão. E aí tinha uma enfermeira que falou e declarou em alto e bom som: eu não gosto de crente. E ela falou isso. E aí, durante o tempo que meu pai estava ali, várias pessoas vinham visitá-lo. As faxineiras do bloco onde ele estava, os médicos, os enfermeiros, todo mundo vinha saber a notícia dele. E um dia essa enfermeira virou para uma médica, que era uma amiga nossa, uma crente. Ela virou e falou assim: esse homem deve ser um homem bom. Aí a médica perguntou: por que você está falando isso? Ela falou assim: todo mundo vem aqui e pergunta por ele. Todo mundo vem aqui e fala de como ele era, de o que ele fazia, de como ele ajudava as pessoas lá durante esse tempo que ele estava aqui nesse hospital. Todo mundo fala, todo mundo vem saber dele. Então ele deve ser um homem bom. E aí a médica falou que ele era um crente, um servo do Senhor, e que ele era o pastor que estava ali, agora passando por aquela dificuldade. E os dias foram passando e aquela enfermeira vendo as pessoas e acompanhando aquilo. Chegou um dia, ela virou para essa médica e falou assim: sabe de uma coisa? A médica falou: o que foi? Ela falou assim: eu gostaria de conhecer o Deus que esse homem conhece. Eu gostaria de conhecer o Deus que esse homem conhece. Aí a médica apresentou Jesus para ela. E ela aceitou Jesus como Salvador. E o interessante foi que meu pai tinha escrito um livro. E aí essa médica falou assim: olha, ele escreveu um livro. Esse homem escreveu um livro. E eu gostaria de... você gostaria de ter esse livro? Ela falou assim: eu gostaria. Aí ela falou assim: o filho dele está aí, você quer que ele escreva uma dedicatória para você? Ela falou assim: não. Eu quero que ele, quando ele acordar, ele escreva a dedicatória para mim. Meu pai não acordou, meu pai morreu. Mas aquela mulher foi salva através do testemunho dele, sem palavras, durante aquele tempo. E às vezes teve um dia que uma pessoa chegou e falou assim: Elcio, por que o seu pai, um homem tão bom, está passando por isso? Aí eu virei e falei assim: exatamente porque ele é bom. Porque tem que ser com ele. Porque não tem que ser com o pai de outro. Não tem que ser em outra família. Tem que ser com o meu pai. Tem que ser na minha família. Por que não? O importante, amados, é sabermos de uma coisa: que nós não desistimos jamais. Que nós vamos manter firmes. Que mesmo passando por tudo isso, nós falamos: no Senhor nós permanecemos. Isso é perseverar. É isso que nós temos que fazer. Nós temos que conquistar isso, irmãos. Não desista. Seja a luta qual for, seja a dificuldade qual for, eu quero dizer: o Senhor vai estar com você. O Senhor vai estar ao seu lado. Permaneça firme, porque você vai ver como Ele cuida de você. Olha, que em todo tempo eu não estou falando que você vai vencer, que aquilo não vai se tornar... Vocês ouviram isso, né? Eu falei que o Senhor vai estar com você. Deus pode te curar de uma doença? Sim. Deus pode te ajudar a resolver um problema, seja ele familiar ou não, financeiro ou não? Sim. Mas você pode sucumbir diante disso tudo? Também pode. Mas isso não quer dizer que o Senhor não esteve com você. Porque eu garanto uma coisa: se Ele não estivesse com você, você seria totalmente destruído. O que nós não podemos fazer é desistir. Jamais. A terceira e última conquista que nós precisamos ter chama-se maturidade. Maturidade. Ele diz assim: e a perseverança, olha, a alegria gera fé, a fé gera perseverança. A perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Essa palavra no grego, essa palavra maturidade, ela é usada como, não no sentido de perfeição, não no sentido de uma, olha, você é maduro e inteiro. Você é maduro, íntegro, sem faltar coisa alguma. Isso não quer dizer aqui, amados, simplesmente o seguinte: que você não tem deficiências, que você não tem necessidades.
A palavra perfeito, completo, maduro são sinônimos no grego. Perfeito, completo e maduro. Essas palavras, elas são sinônimas no grego. No original, elas são sinônimas. Mas quando fala aqui que nós somos maduros, isso não quer dizer, irmãos, uma perfeição absoluta, mas é uma noção de estarmos prontos. Quando a gente faz 18 anos no Brasil, o que acontece? Quem lembra? Você sonhava em fazer 18 anos? Eu sonhava. Primeiro porque eu queria tirar a carteira. Menino, né? Quando eu fiz 18 anos, a primeira coisa que eu fiz foi tirar a carteira de motorista. Eu lembro até hoje. Eu já trabalhava, juntei meu dinheirinho, e aí eu lembro que eu não falei nada para o meu pai, não falei nada para ninguém, porque vai que eu ficasse reprovado, né? Aí eu fazia vexame. Aí eu lembro que chegou no dia de eu ir fazer a prova, para tirar minha carteira, deu greve de ônibus. Greve, vocês sabem o que é isso no Brasil, greve de ônibus. E aí eu falei, puxa vida, agora eu tenho que chegar lá no lugar de fazer a prova, e eu não tenho como chegar. Aí eu tive que chegar com meu pai e falar assim, pai, me dá uma carona? Aí ele, onde você quer ir? Eu falo, eu vou tirar minha carteira. Aí ele, você vai tirar a sua carteira? Eu falei, vou, hoje, daqui a pouco eu dei a prova, só que está com greve de ônibus. O senhor me leva? Levou. Irmãos, que alegria, fui, fiz a prova, tirei minha carteira, cheguei em casa devidamente habilitado. Papai era um homem manso, gentil, suave. Quando eu fui dirigido do lado dele, ele falou assim, você tem certeza que você tirou a carteira? Porque ele só via defeito no que eu fazia. Eu botei, sério, mas estou dirigindo, botei a mão em cima do câmbio assim, ele tira a mão do câmbio, isso pesa, estraga a caixa de marcha. Da onde? Só para me criticar. Ô papai, terrível. Então olha só, mas eu tirei. Quando eu fiz 18 anos eu sonhava com isso. A gente sonha com essa independência, não é? Sabe por quê? Porque quando nós completamos 18 anos, nós no Brasil nos tornamos maior de idade. Nós nos tornamos responsáveis. Nós nos tornamos aptos a responder por nós mesmos diante da sociedade, diante da lei. Até os 18 anos, os nossos pais são responsáveis por nós, são os nossos tutores legais. Se acontece um problema de crime ou qualquer coisa, os nossos pais são chamados. A partir dos 18 anos, eu sou o quê? Eu sou o responsável pelo que eu faço. É esse o sentido de maturidade aqui. É o sentido de que eu agora sou responsável. Eu assumo a responsabilidade dos meus atos. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu assumo agora as consequências daquilo que eu faço. E a Bíblia diz aqui que eu preciso ter essa conquista da maturidade. Por que eu preciso ser maduro? Porque eu preciso ter consciência de quem eu sou. Quem é Deus para mim? Como eu me relaciono com Ele? E eu preciso entender uma coisa, que todas as dificuldades e provações que eu passo é para que Deus crie em mim o caráter dele. Lembra que eu falei aqui que Deus está trabalhando em nós para nos formar e nos fazer semelhantes a Jesus Cristo? É exatamente isso que é maturidade. É nós crescermos e sermos como Jesus é. Como Jesus é. Quando nós vivenciamos essas coisas, quando nós experimentamos isso, aí nós vamos entender o que esse versículo quer. Meus queridos, você está passando por provação, está passando por dificuldade? Tende motivo de toda alegria quando passares por essas dificuldades. Não se abata, não fique entristecido, não fique com raiva, não fique chateado, mas se alegre no Senhor. Se alegre no Senhor, porque você pode saber de uma coisa, porque a prova da sua fé vai produzir perseverança. Porque as dificuldades que você passa, isso vai fazer com que você permaneça e aprenda a ser firme. Não desistir. Quer ver uma coisa sobre, só para me ver aqui a mente agora. Quem aqui está casado há mais de 5 anos? Ou já foi casado há mais de 5 anos? Maravilha. Você que está casado há mais de 5 anos ou há 5 anos, você já teve vontade de chutar a pessoa para longe de você? Temos alguns fiéis aqui que levantaram. A mulher, a esposa do grande pastor, né, Billy Graham, uma vez perguntaram para ela, irmã,
durante esse tempo de casado que teve com esse santo homem de Deus que é o Billy Graham, você teve vontade já de se divorciar dele? Ela falou assim, não. Divorciar não. Matá-lo algumas vezes. Matá-lo algumas vezes. Divorciar não. O divórcio era uma pena muito leve. Amados, quem de nós, ao viver a vida conjugal, já não olhamos, né? Eu sempre falo o seguinte, que às vezes a gente olha a esposa da gente, e a gente é muito assim, né? Tem dia que eu olho a Elisângela cozinhando lá, fazendo as coisas, eu olho e falo, uau, não vivo sem essa mulher. Ela é tudo para mim. Mas, irmãos, tem dia, eu vou ser sincero com vocês, tem dias que eu olho ela lá e eu falo, Deus, será? É ela mesmo? Todos nós passamos, irmãos, por dificuldades, e no nosso relacionamento conjugal, se nós não perseverávamos, ninguém se mantinha casado. Não é verdade? Se nós não mantivéssemos firmes no propósito, se nós não desistíssemos, por quê? Por que eu estou falando isso? Porque não há casamento que não enfrente dificuldades, não há casamento que não passe por provações, mas nós perseveramos. E por que nós perseveramos? Porque nós vemos que vale a pena. Vale a pena. O resultado vale a pena. É isso, amados. A prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança tem ação completa. Ela trabalha em nós e faz com que a gente amadureça e a gente compreenda quem é Deus nas nossas vidas. E quando nós compreendemos quem é Deus em nossas vidas, nós vamos viver as dificuldades e as provações com alegria, porque nós vamos saber sempre que Ele está conosco. Que você, nessa manhã, eu não sei qual é a sua luta, qual é a sua dificuldade, qual é a sua provação, mas eu quero dizer para você, se alegre no Senhor. Se alegre no Senhor, porque Ele vai usar de tudo isso para que a sua fé cresça e que você persevere. E através dessa perseverança, Ele vai trabalhar em você, para que você tenha o caráter de Cristo, para que você amadureça. E quando nós amadurecemos, nós suportamos as coisas como elas devem ser. Que Deus abençoe o seu coração, em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Pai Celestial, em nome de Jesus, eu quero pedir a Tua bênção sobre a vida de cada um de nós. Ó Deus, que enfrentamos e passamos por dificuldades. Ó Deus, não há quem não enfrente lutas, não há quem não enfrente dificuldades, não há quem não enfrente provações. Ó Pai, mas nessa manhã, a Tua palavra diz que nós podemos e devemos entender e passar por isso com alegria. Tende por motivo de toda a alegria. Ó Deus, às vezes dos nossos corações, na nossa finitude, é difícil entendermos isso. Mas eu quero que o Teu Espírito Santo venha, através da Tua palavra, fazer calar em nossos corações a verdade do Senhor, para que entendamos que no Senhor nós podemos nos alegrar no meio das tribulações e provações, porque através dela nós cresceremos e seremos, ó Pai, aperfeiçoados para a glória do Senhor. Ó Deus, e que principalmente nós tenhamos convicções de uma coisa, a convicção de uma coisa, de que o Senhor não nos abandona jamais. Não importa qual seja a luta, não importa qual seja a provação, o Senhor é conosco, em nome de Jesus. Amém.